Uma boa noite para todos, para todas. Chegamos à nossa aula de número 4 do nosso módulo 14. E nessa aula vamos falar do frio invadindo aí o intestino grosso, como essa invasão pode ser prejudicial ao organismo do paciente. O frio ele pode invadir o intestino grosso de diversas formas. Assim como sabemos aí que as emoções que afetam o intestino grosso, elas são marcantes. Uma das sensações, uma da emoção que prejudica o intestino grosso é a tristeza profunda. Pessoas que são aí tristes, têm aquela tristeza presa dentro de si, elas geralmente têm problema intestinal. Se você for lá na Europa e você começar a andar em países como a Finlândia, a Holanda, países que têm baixa exposição solar, países nublados, sempre aquele clima cinza, essas pessoas, elas de alguma forma alimentam a tristeza entre si. Então, saiu estudos falando que os europeus eles são mais tristes comparados aos brasileiros. Porque o Brasil é um país tropical, um país de sol, um país de praia, e os países da Europa têm esse clima sempre de neve, clima cinza, e isso afeta sim os órgãos internos. Sabemos que na acupuntura temos a forma de identificar os padrões negativos e a forma também de tratar os problemas do paciente. Se chega um paciente com um problema no intestino, vamos buscar a causa do problema, buscar o que afetou o intestino, qual sensação, qual emoção, o que está gerando essa barreira aí do fluxo energético do intestino. Então, o que a agulha faz? A agulha de acupuntura, no ponto exato, ela vai romper essa barreira, esse impedimento energético. Então, se eu tenho um paciente que está sendo afetado por dor abdominal súbita, sensação de frio no corpo todo, eu já tenho que pensar no frio invadindo aí o intestino grosso. E que frio é esse? Como é que esse frio invade o intestino grosso? Bom, exposição ao vento. Está exposto ao vento, você atrai o frio para o intestino grosso. Sentou em uma superfície, deitou, na verdade, ou sentou em uma superfície fria. Então, você tem também aí o calor, o frio no intestino grosso, aqui em cima está errado. Frio invadindo o intestino grosso e vai gerar diarreia, pulso profundo e tenso. Então, são sinais aí de frio no intestino grosso. Então, o que você precisa saber? As emoções que afetam o intestino, a emoção em si que afeta o intestino grosso é a tristeza. Então, logicamente, esse paciente vai precisar de um acompanhamento psicológico e do tratamento complementar da acupuntura. A acupuntura entra como um tratamento complementar. Eu coloco 80-90% psicologia e o restante a acupuntura vai estar aí complementando. Por isso que se chama prática integrativa. Então, com a acupuntura, a agulha, qual o papel da agulha? Se entende na medicina chinesa que o corpo ele é um canal energético. Então, quando se tem um problema estabelecido, digamos, uma dor abdominal,
algum problema o paciente está passando no intestino. Então vamos investigar a causa, os problemas do paciente, para depois, certinho com o infográfico, estar aplicando as agulhas nos canais de bloqueios. Esses bloqueios é que de alguma forma geram sintomas. Então, ao aplicar uma agulha e deixar a espécie de 30 minutos, eu consigo romper esse bloqueio, devolvendo aí a saúde física para o paciente. Então, a acupuntura é muito importante. Quanto maior for o seu estudo, menores serão as chances de fracasso na vida. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Até mais.